Olá, muito bom dia para você. O Record News Rural de hoje está no ar. Fique com a gente. Durante a inauguração da nova sede da Apex em Brasília, o presidente da entidade, Jorge Viana, destacou a importância da produção agropecuária brasileira para o mundo. O Brasil, de fato, está ajudando a alimentar o mundo. Eu vou citar aqui alguns números. Sim, no café, 22% do café produzido, consumido no mundo, sai do Brasil. Carne bovina, 15%. Proteína animal. Carne de frango, 26%. Alto, né? Do que o mundo consome, suco de laranja, metade do suco de laranja consumido no mundo sai do Brasil. Isso é uma coisa extraordinária. A soja, 56%. Cera de carnaúba, 54%. Polpa de açaí, 99%. Do açaí que já ganhou o mundo, sai aqui do Brasil. Açúcar, 26%, quer dizer, de cada 4 quilos de açúcar consumido no mundo, mais de 1 é brasileiro. Sim. O algodão bruto já chega a 31%, um terço de todo o algodão consumido no mundo é brasileiro também. A celulose, 25%, ferro nióbio, 81%, granito cortado, a gente tem peças aqui de granito, a gente já está com mais de um quarto, 26%. Aí, segundo lugar, de minério de ferro, pimenta do reino, milho, petróleo bruto, nós já somos o 5º produtor do mundo, carne suína, nós somos o 5º, ferro e aço, e assim vai. Então, eu diria assim que o Brasil hoje atua estrategicamente em várias áreas. Aí tem duas que eu destacaria, que eu não citei. Uma é que o mundo precisa se descarbonizar e fazer uma transição energética. E o Brasil tem a melhor matriz energética do mundo. Na mobilidade, que é o grande emissor de CO2, por exemplo, o diesel, o Brasil tem o biodiesel, o Brasil tem a adição de diesel, no diesel tem o diesel mais limpo do mundo. Quando vamos para a gasolina, aí nós temos o etanol do álcool e do milho, porque o do milho está crescendo fortemente e daqui a alguns anos vai passar o do etanol da cana. E o milho, quando você tira o etanol do milho, você gera o DDG. E esse DDG é o melhor produto para conversão de proteína animal para aves, suínos e até bovinos. Então, é uma coisa extraordinária. Então, na parte de transição energética do mundo, o Brasil tem a melhor modelagem, porque tem o carro elétrico, tem o carro flex, né? Que é um carro com menos emissões até do que alguns elétricos. Essa é uma questão que eu ressaltaria. A outra é que na nova indústria mundial, a gente está vivendo também uma situação das baterias, dos carros elétricos, de sair da descarbonização. O Brasil também é um grande reservatório de jazidas desses produtos, terras raras, tanto é que é uma cobiça danada, minerais críticos, tudo que compõe a nova indústria no mundo, o Brasil está dentro também. Então, você vai do alimento, à produção de um avião da Embraer, até mesmo a modelagem de matriz energética com a nova indústria de semicondutores. A produção de limão no Brasil registrou alta, movimentando o mercado agrícola e fortalecendo a renda de pequenos e médios produtores. Impulsionado pelo clima favorável, o cultivo da fruta se consolida como um dos mais rentáveis da citricultura. Em Anhanguera, no interior de Goiás, o limão Tahiti virou mais que cultura, se tornou identidade. A produção cresceu, ganhou incentivo e hoje movimenta a rotina dos produtores. Essa força no campo também se reflete nas festas da cidade. Durante o festival gastronômico, a cidade de Anhanguera produziu 1.717 litros da maior caipirinha do mundo. Um feito que ainda aguarda homologação do Guinness e que colocou o município no mapa da cultura e da criatividade. A Marinésia é uma das produtoras que ajudam a consolidar Anhanguera como a cidade do limão Tahiti. E hoje ela abre as porteiras da fazenda para mostrar para a gente como tudo isso começou. Essa área ela estava toda arada, né? E até foi meu marido e um outro funcionário nosso que ajudou no plantio e eu. A gente chegou aqui, isso aqui estava limpo. E nós fomos, né, fazendo o plantio e choveu muito e nós ficamos todos lameados aqui. Então foi uma história muito interessante. O primeiro plantio aqui foi com a bênção da chuva. Enquanto a plantação de limão Tahiti é assunto novo para a Marinésia, o amor pelo campo, esse vem de longa data. Eu nasci na cidade de Anhanguera, né, e até os 10 anos eu morei aqui. Depois dos 10 anos fui para Uberlândia.
estudei, fiz faculdade, casei, passei um tempo da minha vida, né? E depois de um certo tempo eu voltei para... Voltei não, eu recebi essa fazenda como herança. Eu falo que a terra Deus empresta, né? Então, voltei para essa terra e estou aqui, né, há 22 anos. O limão Tahiti, conhecido por ser mais doce e menos ácido, lidera a produção nacional. Aqui em Anhanguera, mais de 7.000 mudas foram distribuídas a pequenos produtores, que enxergaram no fruto uma oportunidade de diversificar a renda e fortalecer a agricultura familiar. Não tem preço. O cheiro dessa terra, a produção dessa terra, então é tudo uma questão de sintonia. Marinésia tem cerca de 180 mudas no pomar. Além do plantio, agora ela estuda os melhores sistemas de irrigação e adubação para garantir frutos mais bonitos e duráveis. O projeto ainda está no início, mas já busca apoio de cooperativas para organizar a comercialização e ampliar a qualidade do produto. Para Marinésia, plantar limão é cultivar um legado, um trabalho que começa cedo, exige dedicação e revela a força da mulher no campo. Eu consigo levar, né, para a cidade, para Uberlândia, eu consigo colocar em alguns sacolões e amigos, né, que sabem que a gente leva o limão. E aqui na cidade de Cumari também, eu já fiz entrega, na cidade de Goiandira. A gente vai dando os pulos, né? Onde você vê que tem o comércio, eu fui, ofereci e teve mercado, né? Então a gente sabe que é um produto que ele é bem aceito. Nas mãos da Marinésia, o Tahiti deixa de ser apenas fruto, vira renda, oportunidade e tradição. Uma plataforma desenvolvida por pesquisadores da Universidade de Brasília identifica ervas daninhas com 96% de precisão e promete transformar o monitoramento agrícola. Esta planta diferentona aí no meio da plantação é a praga Amaranthus palmeri, conhecida como caruru palmeri. É uma planta daninha exótica de crescimento rápido e extremamente agressiva. É considerada uma das mais difíceis de controlar, bem resistente a herbicidas. No Cerrado, o avanço dessa praga tem preocupado agricultores por provocar perdas milionárias na produção de soja e algodão. A primeira detecção dela no Brasil foi em 2015, no estado do Mato Grosso. E foi lá onde os pesquisadores da UNB começaram os estudos para o desenvolvimento da plataforma digital que identifica quase 100% dessas plantas no campo. Para mapear essa praga e desenvolver a identificação por meio de inteligência artificial, nós tivemos que utilizar uma estrutura tecnológica que envolve um equipamento drone. Nós utilizamos este equipamento. Geração, né? Utilizamos para georreferenciar os dados que são mapeados esse sistema GNSS. Utilizamos uma câmera aerofotogramétrica. Muitas vezes o proprietário, eles se preocuparam muito, perguntando: nós vamos ter que voar também na mesma altura que vocês voaram? Vamos ter que obter o dado na mesma precisão que vocês? Não. Ele pode ser feito mais alto, não é? Não precisa ter essa resolução que nós tivemos. Depois de registradas as imagens das lavouras, os dados vão para a plataforma desenvolvida para dar o máximo de precisão na detecção da praga. Então, utilizando esse modelo já treinado, o usuário consegue, com esse mosaico, né, resultado de todas as fotografias individualizadas capturadas pelo drone, consegue aplicar o modelo e o modelo vai então identificar em todo esse mosaico onde que estão as ervas, né, a planta daninha. Então, quando a gente vai fazer esse tipo de mapeamento na mão, alguma coisa pode passar. O software, ele encontra todo resquício de planta que existe com a precisão, né, de 96%. Por aqui, a pesquisa da área ainda está em andamento. O aplicativo, que estará disponível aos produtores rurais de forma gratuita, vai facilitar o manejo. Quando o proprietário que estiver com temor da existência, né, rodar a aplicação com a sua imagem e identificar: olha, existe,
a aplicação dará para ele a coordenada, quer dizer, a posição espacial aonde aquela planta está, onde ela está existindo. E ele vai ter, então, pela própria aplicação, um relatório da coordenada de onde estão todas as plantas. E aí o que ele fará, então? Ele poderá ir a campo conhecendo onde ele vai ter que tirar. Porque amarantos, você não tem uma outra forma de exterminar senão arrancando. Porque é uma coisa impressionante, ela cresce 5 centímetros ao dia. Então, na cultura da soja, você tem a altura da soja e você vê ela já adulta, ela bem maior do que a soja, se torna fácil. Mas existe um período em que você não consegue fazer essa identificação. Então, com a aplicação, isso se tornará muito mais fácil. Os preços do feijão estão desestimulando os produtores e a safra pode ser menor que a estimada pela Conab. As cotações do feijão vêm registrando oscilações em diferentes regiões acompanhadas pelo CPEA. Enquanto o valor do carioca de melhor qualidade vem sendo pressionado, os de nota 8 e 8,5 encontram sustentação vinda da maior procura por lotes sem defeitos. No campo, os baixos preços do feijão e as condições climáticas desfavoráveis em algumas regiões desestimularam os produtores a cultivar o grão de primeira safra, levando a Conab a revisar para baixo as estimativas de área e de oferta. Agora, a oferta agregada da temporada 2025-26, considerando primeira, segunda e terceira safras a ser colhida em 2026, é apontada em 3 milhões de toneladas, 2,3% abaixo da estimada no relatório anterior e 1,8% inferior à da temporada 2024-25. A chuva atrapalhou o avanço da colheita da mandioca, mas a entrega do produto não foi afetada. Os produtores continuaram mostrando interesse na comercialização da matéria-prima, visando se capitalizar ou com expectativa de baixa para o início de 2026. É o que explicam os pesquisadores do CPEA. Por outro lado, a demanda seguiu enfraquecida, com mais empresas reduzindo o esmagamento ou já em férias coletivas. Como resultado, levantamentos do Centro de Pesquisas mostram que os preços da raiz caíram pela 6ª semana consecutiva. Entre 8 e 12 de dezembro, a média nominal a prazo da tonelada de mandioca posta fecularia registrou queda de quase 3% em relação ao intervalo anterior e de 8,4% no acumulado das últimas 4 semanas. O aumento da demanda e a estimativa de redução no estoque de passagem aqueceram as negociações envolvendo a soja no mercado spot. A demanda para completar cargas nos portos brasileiros, junto com a estimativa da Conab de diminuição do estoque de passagem, criou o cenário para o movimento de valorização dos prêmios de exportação no Brasil e elevou os preços internos. Os embarques brasileiros da safra 2024-25 foram revisados pela Conab para um novo recorde de 106.970.000 toneladas, alta de 0,3% em relação ao relatório anterior. Segundo dados da SESEX, 98,88% desse volume já havia sido embarcado até 5 de dezembro. Agora é hora de conferir como fica o tempo para hoje em todo o Brasil. Veja na previsão. Nesta terça, a frente fria segue atuando e mantém o tempo instável no sul do país, além de áreas da região sudeste. A combinação entre calor e umidade também favorece pancadas de chuva moderadas a fortes e temporais em diversas áreas do país. No Nordeste, a chuva segue mais concentrada no interior, enquanto no Norte, as instabilidades permanecem e o tempo segue abafado. Na região Sul, céu mais encoberto na faixa Norte, Serra Gaúcha, Litoral Norte e região metropolitana de Porto Alegre, além de grande parte de Santa Catarina e também do Paraná. No Oeste e Sul Gaúcho, a nebulosidade diminui ao longo do dia, com aberturas de sol. No Sudeste, há aumento de nuvens desde cedo em São Paulo, Rio e em grande parte de Minas. Enquanto o Nordeste Mineiro e parte do Espírito Santo têm períodos de céu mais aberto. Já na região central do país, a nebulosidade aumenta em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e em Goiás.
No Nordeste, o céu fica mais carregado no oeste e sudoeste da Bahia, Maranhão, Piauí, sul do Ceará e oeste de Pernambuco, além de áreas da faixa litorânea. Enquanto nas demais áreas o sol predomina. E no norte, o céu permanece nublado pela região. A frente fria provoca pancadas de chuva desde cedo, em áreas do norte, nordeste, serra, litoral norte e médio do Rio Grande do Sul, além da região metropolitana de Porto Alegre. Pela manhã, a chuva avança por Santa Catarina e por grande parte do Paraná, de moderada a forte intensidade, e há risco de temporais, principalmente no litoral do Paraná, norte catarinense e noroeste paranaense. Ao longo do dia, o tempo melhora no oeste e sul gaúcho, e até à noite as instabilidades perdem força em grande parte da região. No Nordeste, chuva moderada a forte no oeste e sudoeste da Bahia, metade sul do Maranhão, grande parte do Piauí, sul do Ceará, oeste da Paraíba, além do extremo norte de Pernambuco. E na faixa litorânea entre o Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, as chuvas ocorrem de maneira mais fracas. Já no litoral norte do Nordeste e na faixa litorânea do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas, as instabilidades também permanecem no norte do país, com chuva moderada a forte no Amazonas, Acre, Rondônia, Tocantins, Amapá, oeste e sul do Pará. E há risco de temporais em algumas áreas. Em Roraima também chove de maneira mais forte. Já no nordeste do Pará, sul do Amapá, em algumas áreas de Roraima, o tempo segue mais firme. As instabilidades também já atuam desde cedo, no noroeste, interior e sul de Minas. E com a aproximação da frente fria, a chuva se espalha também pelo sudeste e ganha força à tarde, atingindo São Paulo, Rio, grande parte de Minas e o sul do Espírito Santo, com chuva forte e risco de temporais. E a situação é de perigo para volumes elevados de chuva, no leste paulista, grande parte do Rio, além da zona da Mata Mineira. Chove desde cedo também no oeste e sul de Mato Grosso do Sul, além do sul, sudoeste, leste e norte de Mato Grosso. Em Goiás, as pancadas ocorrem de forma mais isolada pela manhã. E à tarde a chuva ganha força em toda a região, de maneira mais forte, temporais e volumes elevados, principalmente no oeste, noroeste e interior de Mato Grosso do Sul, além do sul de Mato Grosso. Rajadas de vento variam em boa parte do país, principalmente entre a faixa litorânea da região sul, litoral paulista, oeste de Mato Grosso do Sul e sul de Mato Grosso, podendo chegar até os 70 km por hora. No norte da Bahia, além de áreas no oeste e sul de Pernambuco, o tempo fica mais seco nesta terça, com umidade do ar abaixo dos 30%. Em relação às temperaturas, máximas de 26 graus em Porto Alegre, 29 em São Paulo, Goiânia e Cuiabá, 25 em Belo Horizonte, 31 em Salvador e também em Palmas. Os preços do milho caíram na última semana. Entendo por quê. De acordo com o CPEA, o enfraquecimento da demanda interna pelo milho fez os preços caírem nos últimos dias. Isso porque parte dos consumidores realizou a compra antecipada do grão. Os valores domésticos também seguem pressionados pela expectativa de oferta nacional elevada na safra 2025-2026. Mesmo com a perspectiva da Conab de uma leve queda na produção, de cerca de 1,5% em relação à temporada anterior, a próxima safra ainda deve ser a segunda maior da série histórica, com 138,87 milhões de toneladas. Os vendedores seguem retraídos das negociações, com expectativas de reação nos preços no início do ano, quando as empresas voltarão no recesso. No campo, as chuvas trouxeram alívio aos agricultores que estavam preocupados com o desenvolvimento da safra de verão e a semeadura da segunda safra. A expectativa para 2025-2026 é de uma leve queda na produção de milho no Brasil. O mercado segue de olho no clima e na semente que já está no campo. Para fazer um balanço de 2025 e falar das perspectivas para 2026, a gente conversa agora com o Paulo Bertolini, que é presidente da Abramilho, a Associação Brasileira dos Produtores de Milho. Muito bom dia, Paulo, tudo bem? Prazer estar aqui com você, Ingrid. Prazer é sempre nosso, muito obrigada. Paulo, bom, a primeira safra de milho, que é a safra de verão, já está acontecendo, né? Já está sendo semeada, alguns lugares terminando. Como é que está? Para a gente começar a falar aí, né, de safra passada, safra futura, vamos falar do que está acontecendo. Como é que estão os trabalhos no campo agora?
Bom, estão acontecendo desde setembro, né, que normalmente é o início do plantio do nosso milho de primeira safra, inicialmente com uma certa restrição de chuva em algumas regiões aqui do sul, porque essa primeira safra ela está basicamente mais ao sul do Brasil, né, e também com frio demasiado. Isso fez com que o milho saísse de uma forma mais lenta. E agora, retomando as chuvas aqui em dezembro, a gente imagina que isso possa, de alguma forma, recuperar aquela saída que não foi tão exitosa, apesar de a gente ter recebido toda uma carga aí de ventos, de granizo e com certa frequência aqui no Paraná, Santa Catarina também, onde predomina o milho da primeira safra. Então, nós temos um clima mais desafiador esse ano, já na primeira safra. Lembrando que essa primeira safra ela está meio estacionada entre 25 e 28 milhões de toneladas já há muito tempo, né? Mas há uma perspectiva com a indústria do etanol de milho lá no Centro-Oeste que o milho possa ocupar um pouco mais de espaço também na primeira safra naquela região. E aí entrando numa rotação um pouco diferente do que a gente é acostumado a ver, que é a soja na primeira safra e o milho na segunda. Isso é uma perspectiva que nós estamos vendo, uma possibilidade em função da indústria formar o estoque dela para funcionar o ano todo, num momento só, que é no momento da safra, né, da colheita da segunda safra. Então, isso encarece bastante o custo de carrego de estoque dessa usina de etanol. E aí eu falo também da indústria da ração animal também, que também, basicamente, ela é instalada nessas regiões de segunda safra predominantes, ela precisa carregar o estoque nesse momento. E isso custa muito caro com esse juro, principalmente, que nós estamos tendo. Então, há uma tendência de um pagamento talvez um pouco maior, contrato de produção maior, para que o produtor, em alguma área, procure fazer o milho já na primeira safra. Então, isso é uma possibilidade. Mas o cenário do milho no Brasil, vamos dizer, dessa primeira safra, ele é desafiador. Nós vamos entrar num momento de colheita lá a partir de fevereiro, também dependendo muito de como o clima vai acontecer de agora para frente. E ele não começou muito bem. Então, vamos ver se isso continua assim ou se melhora. É interessante porque a gente está acompanhando aí, né, essa preocupação com a chuva, ou o excesso ou a falta dela, ventos, enfim. É sempre um cenário incerto. A gente fala que quem lida com a agricultura é uma fábrica a céu aberto, não dá para controlar o tempo, né? Se você tem uma irrigação, tudo bem, você consegue controlar aí a chuva quando está em falta, mas quando vem muita chuva também não tem o que fazer. Então, a grande preocupação hoje mesmo, nessa fase, é a questão do clima. O clima, chuva e granizo, né? Não só chuva ou falta de chuva em algum momento, ou excesso de chuva e também o granizo e vendavais, né? Principalmente no final do ciclo do milho, quando ele já está quase pronto para a colheita, ele fica mais frágil, obviamente, para ventos. Então, a nossa preocupação sempre é o clima, nunca deixou de ser. Mas ultimamente tem sido mais aí em função dos últimos ocorridos aí, nos últimos anos, inclusive, do Rio Grande do Sul, enchentes, seca muitas vezes, agora granizo, furacão, né? Então, nós estamos aqui no Sul com bastante eventos climáticos desfavoráveis, né? Nunca foi fácil, agora parece que está um pouco mais difícil, né, Paulo? Falando agora em termos de custo também, né, Ingrid? Nós temos aí uma situação de um custo mais alto do que nós tivemos na safra que colhemos, né, safra 24-25. Então, ele tem um desafio de custo bastante alto, tem uma perspectiva de uma produtividade menor, embora uma expansão de área. Se você vê a produção total que o Brasil, que a Conab tem estimado para próximo ciclo, né, 25, 26,
é uma redução da nossa produção total. Isso, boa parte que decorre de uma questão climática, uma questão também que é uma influência do custo mais alto, é uma redução de tecnologia adotado por esses produtores. Então, há uma tendência de uma produtividade mais baixa e isso vai, obviamente, refletir na produção total, que provavelmente fique um pouco abaixo de 140 milhões de toneladas. Vale a gente ressaltar isso, né? Que o ano safra é diferente do ano do calendário, que a gente está, né, aí na expectativa para entrar em 2026. Para a agricultura é um pouco diferente, então a gente tem a safra 24, 25, que é uma safra que já se encerrou, e a gente tem uma safra 25, 26, que é essa que está na primeira semeadura, digamos assim, do milho. E o milho, ele é uma das poucas culturas que tem a possibilidade de ter até 3 safras dentro de uma safra, é isso? Dentro de um ano safra, vamos dizer, você tem, tecnicamente, ele está dividido em 3 safras, né? A terceira safra é um pouco menos produtiva, é aquela que produz plantada, principalmente no Nordeste brasileiro, ou em algumas regiões com pivô. Mas, basicamente, ela vem crescendo, basicamente em função da adoção de tecnologia, por parte de produtores, principalmente familiares do Nordeste brasileiro, que adotam a biotecnologia, uma adubação e correção de solo adequado e uma mecanização cada vez mais eficiente. E esses produtores, muitos deles assistidos pelo programa Prospera, que leva justamente esse treinamento, essa tecnologia a esses produtores, tem alcançado produtividades muito grandes, apesar da restrição de chuvas naquela região nordeste brasileira. São 5 estados que o Prospera atua, e também a dificuldade com a qualidade do solo, né? São solos mais pobres, bastante arenosos. Mas mesmo assim, eles saem, antes do programa Prospera, de 800, 900 quilos de produtividade por hectare, a 8 mil, 9 mil quilos até alguns, a partir de 2 safras, já adotando todo o que aprenderam durante os treinamentos com o programa Prospera. Então, isso traz um alento e mostra que o Brasil tem um potencial produtivo bastante grande, né? Então, classificando tecnicamente 3 safras, mas se você for analisar, você tem milho o ano todo, né? Seja o milho verde, que você consegue comprar ele em qualquer época do ano. Você também tem o milho sendo produzido em todos os municípios do país e todos os níveis de tecnologia aplicada e em qualquer tamanho de propriedade. Então, essa é a maravilha do milho, que é o grão mais democrático que possa existir, ele. E a partir dele, você consegue fazer 700 outros coprodutos, né, a partir dessa industrialização, que vão desde produtos industriais, produtos que vão lá na composição, por exemplo, de plástico, do papel que a gente utiliza, né, até produtos de valor agregado, como, por exemplo, aminoácidos na nutrição animal e, obviamente, a cadeia animal como um todo, né, nas rações, o consumo humano direto também do milho, ou o milho industrializado também para consumo humano. E, ultimamente, o que tem dado um grande impulso no nosso consumo interno, que é a indústria do etanol, que está processando o milho, né, os biocombustíveis, como a gente fala tanto, que é tão bom para o meio ambiente, mas ele também é bom para os agricultores, para a indústria e para a sociedade como um todo. Então, ele tem criado uma demanda sustentável e crescente ao longo dos últimos anos, principalmente em regiões onde nós temos uma deficiência de infraestrutura, ou seja, uma dificuldade de escoar a nossa produção. Essas indústrias se instalando lá, elas criam essa demanda regional e isso permite que haja liquidez nesses contratos de fornecimento de milho, um bom preço ou um preço justo, para que os produtores realmente consigam se manter na atividade. De outro lado, a indústria do etanol também tem entrado com a opção algumas delas, né, já se preparando para o sorgo.
porque existem algumas regiões do centro-oeste brasileiro onde o sorgo vai muito bem e onde a safrinha ou a segunda safra de milho tem algum risco climático ou quando o produtor perdeu alguma janela ideal de produção do milho, o sorgo passa a ser uma alternativa bastante interessante para fornecimento nessas regiões que têm essa demanda para o sorgo. E na terceira via, o excedente, vou dizer no terceiro caminho, seria o excedente para exportação, né? Aquilo que o Brasil tem de sobra, e ele tem muito milho de sobra, para fornecer aí para mais de 140 países, Ingrid, que o Brasil fornece um milho de extrema qualidade, com um mercado bastante sólido e bastante pulverizado, diferente da soja, que tem uma concentração basicamente em cima da China. O Brasil ele consegue pulverizar seus clientes de uma forma bastante estratégica pelos 5 continentes. Então, isso traz uma solidez e uma constância nessa possibilidade de atendimento do mercado externo. E o Brasil hoje é o segundo maior exportador de milho do mundo, está atrás dos Estados Unidos, mas muito próximo dos Estados Unidos. Em 2023, o Brasil chegou a passar os Estados Unidos, mas lá na frente, mais um pouco, a gente vai voltar a tomar esse posto de primeiro exportador mundial, ao mesmo tempo que crescemos também o consumo interno de milho, seja para etanol, cadeia das rações, o consumo direto, o milho industrial, que já chega perto de 100 milhões de toneladas. Então, isso dá um cenário positivo para a cultura do milho, embora existam vários outros fatores, obstáculos ou desafios para os agricultores de milho, que são bastante significativos e que, de alguma forma, possam dificultar ou até mesmo expandir o crescimento ou a velocidade e a dinâmica do crescimento que a gente vinha até agora. Entre esses fatores, Ingrid, eu quero destacar aí a questão segurança jurídica no Brasil. Nós estamos agora discutindo de novo o marco temporal. Isso é um absurdo, né? Então, o direito à propriedade, isso traz insegurança ao campo e nós tínhamos que virar essa página. O produtor tem que ter tranquilidade para produzir e saber que aquela propriedade é dele, da família dele, e que ele pode transferir como legado gerações futuras. Do outro lado, a deficiência da nossa infraestrutura. Então, a nossa infraestrutura que começa lá dentro da fazenda, com energia elétrica, com armazenagem, e vai até os portos ou até a indústria, ela depende de investimento público e de política pública. E nisso nós somos muito ruim ainda. Estamos, na verdade, no limite de um caos logístico de pós-colheita, que por falta de armazéns, nós estamos hoje, por exemplo, com 120 milhões, um pouco mais de 120 milhões de toneladas de déficit na capacidade de armazenagem, a falta de energia elétrica trifásica nas fazendas, isso dificulta a construção de armazéns lá, que é o local ideal para a construção e crescer armazéns. Nós só temos em torno de 16% de tudo que foi construído até hoje de armazéns no Brasil, apenas isso, 16% está na fazenda, quando na verdade nós deveríamos ter o dobro disso, mais da metade daquilo que nós produzimos, né, dentro das fazendas. Então, isso tudo, a própria logística, rodovia, ferrovia, portos, a ferrovia ainda estamos discutindo a Ferrogrão, apesar de todos os benefícios que ela pode trazer para a sociedade. Aí eu não falo só para o agricultor, aí a gente tem que entender um aspecto mais amplo, é a sociedade brasileira, a questão da segurança alimentar. Hoje nós não somos só responsáveis por garantir a segurança alimentar dos brasileiros, são 210 milhões de brasileiros, mas tem outras 800 milhões de pessoas no mundo afora que dependem daquilo que a gente produz. Então a questão logística ela é fundamental para essa garantia desse suprimento em tempo adequado e custo também adequado a todas essas
essas populações no Brasil e mundo afora. Então, são desafios muito grandes que a gente tem. O desafio do custo crescente, o desafio logístico, o desafio jurídico e de segurança jurídica, o desafio da reputação. Nós, volta e meia, somos denegridos a imagem do agricultor brasileiro, o agricultor, por gente que não entende da agricultura, por gente com um interesse político, ideológico, e que não reconhece o esforço que o agricultor tem que fazer todo dia, o dia todo, trabalhando e correndo riscos para garantir o alimento na mesa, inclusive dessas pessoas que são críticas da agricultura moderna. Bem rapidinho, por último, também o desafio de a gente continuar tendo a biotecnologia, novas tecnologias, empresas que investam na nossa agricultura, desenvolvendo biotecnologia aqui no Brasil para as nossas necessidades, e elas precisam ter a tranquilidade também jurídica de que isso é possível, que o que elas investirem vai retornar e que o Brasil vai continuar crescendo como vinha crescendo até antes, continue para o futuro assim. Bom, então, para a gente finalizar, eu só queria lembrar, né, a gente segue de olho nessas questões, mas essa safra tem uma projeção de uma produção um pouco menor. A gente fechou a safra passada com 141 milhões de toneladas, essa é a expectativa, pouco menos de 139 milhões, um pouco menos, mas continua muito alta, não vai faltar milho, né, Paulo? Não, nós esperamos suprir o mercado brasileiro e ter um excedente aí acima de 40 milhões de toneladas para exportar. É isso. Paulo, muitíssimo obrigada pela sua participação. Um ótimo dia para você. Obrigado, um abraço a todos. Até. É isso, essa edição do Record News Rural vai terminando por aqui. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Até a próxima.